fazer 4. Entrada, além do Adson, tinha o Alex Teixeira, o Garré, o Lloyd, o Jean Davi, opções ofensivas. Não sei se por falta de confiança nessas opções você optou por jogadores mais defensivos, 2 volantes e um zagueiro. Hoje, as suas substituições foram mais pensando em ganhar o jogo ou em não perder? E por que o desempenho do time hoje foi tão distante do estilo Fernando Diniz, fazendo o torcedor lembrar até mesmo o desempenho que o Vasco tinha com seus últimos treinadores? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a distância, começar pelo final, a distância, ela é por conta da falta de tempo mesmo. A gente aprende a jogar assim. Quando vai no jogo tem dificuldade, você vai corrigir o que aconteceu no jogo, que podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. O Fluminense exerceu uma pressão alta interessante. Se a gente tivesse com mais tempo de trabalho, vocês vão ver que quando tiver coisa parecida, a gente vai conseguir sair com mais facilidade. A ausência do Felipe Coutinho, já uma peça que mexe e já compromete um pouco, porque principalmente nessa fase inicial, as informações elas são praticamente majoritariamente para os jogadores titulares. Então foi isso, e foi um jogo no primeiro tempo mais equilibrado. No segundo tempo a gente acabou depois com as trocas, quando entrou o Adson e o Lucas Freitas, a gente começou a ter um pouco mais de controle. Aí depois a gente teve que começar a mexer de novo, a gente perdeu um pouco de organização e o Fluminense teve um predomínio, jogou um pouco mais no nosso campo. Em relação às trocas, eu botei, na realidade, eu fiz as trocas, na primeira troca que eu fiz, eu já deixei o time parecido com o que vinha jogando, então não foi uma coisa para perder, mas pelo contrário, não faz parte de mim. Se a gente iniciasse, se precisasse, tinha uma opção de até de recuar o Hugo Moura e botar o Adson, mas a gente fez o primeiro gol, depois o jogo ficou empatado, esperei para ver como é que o time ia se comportar. Mas eu fiz uma troca primeira do zagueiro pelo zagueiro, porque o Luiz ele estava saindo muito à caça, ele estava amarelado já, e também tinha um pouco de receio dele ser expulso. O Lucas Freitas é um jogador um pouco mais experiente, que vinha jogando até então, antes da minha chegada, é um jogador que eu gosto também. E tirei o Matheus Cocão, que também estava amarelado, e botei o Adson. Então o time ficou com as características já mais ofensivas. E depois eu coloquei o Paulo, nas trocas eu coloquei o Paulinho, e na verdade o Paulinho era para ter entrado no lugar do Nuno Moreira ali. Não era para ter entrado no lugar, ele falou o nome e segundo ele o quarto árbitro entendeu errado. Porque a gente ia fechar um pouco mais o meio, ele ia ajudar ali um pouco mais, que é o lado forte do Fluminense, que é o lado direito, e com liberdade para dar volume no jogo. E aí o Tietê pediu para sair, estava cansado, a gente colocou o esforço, porque tinha saído o Hugo Moura, que não era para ter saído. As trocas foram essas. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. Eu sei que você vai falar muito ainda nessa coletiva sobre esse jogo de hoje, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aprofundar mais um assunto que é de interesse de todo vascaíno, que é o momento do Vasco da Gama. Engana-se quem pensa que o Fernando Diniz estuda futebol dia e noite após ter sido treinador. Não, e eu sou testemunha disso, que eu lembro de você no final da carreira como jogador já estudando táticas de futebol. Por isso que eu fico bem à vontade para te perguntar o seguinte: ao contrário do que diz o presidente Pedrinho, que o Vasco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro, 95% das outras pessoas que eu conheço e que conhecem futebol, inclusive cronistas esportivos, dizem que com esse elenco o Vasco vai brigar até o final para não cair, para não passar vergonha. Gostaria de explorar o seu conhecimento e a sua sinceridade para dizer, 25 de dezembro, dia de Natal, você vai agradecer por não cair ou vai lamentar por o Vasco não ter chegado numa situação melhor? Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não, embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, sobre o jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida, porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida.
Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Diniz, aqui na sua frente, eu queria perguntar sobre o Verrete. Estava ouvindo aqui os comentários dos companheiros. O que ele estava fazendo ali na área, aquela hora do gol e tudo, na área do Vasco, porque não era uma bola parada. Qual a sua sensação, o seu sentimento disso? Não, na verdade, o gol foi uma coisa que a gente treinou muito, e o Vasco tomou um gol parecido no Campeonato Carioca. Começou numa área de bola parada, assim, foi no arremesso lateral. E o Fluminense tem o hábito de jogar as bolas na área ou colocar num cantinho ali para cruzar a bola na área. Então, no impulso de querer ajudar, ele foi para a área. Mas na hora de defender, ele volta para defender fora da área, que é a posição dele. Mas ele, como o lance, o Arias saiu no meio de 3, 4 jogadores, o time ficou meio desguarnecido, ele teve a intenção, um instinto positivo de tentar preencher a área para a gente não tomar o gol. Então a gente não pode culpar o Verrete por ele estar ali, muito pelo contrário, ele estava ali solidariamente para tentar ajudar. Diniz, boa noite. Jonatas Santos aqui, canal BTB Esportes. Diniz, queria saber o que você falou ali para o Ryan no primeiro tempo, que o time deu uma melhorada na produção, o Ryan passou a correr mais, agir mais em velocidade e acabou surtindo no gol. Mas também o que mais incomodou você na partida depois que o Vasco sofreu a virada? Obrigado. Não, o Ryan, ele é um dos jogadores do futebol brasileiro, um dos maiores potenciais que a gente tem, não é no Vasco, no futebol brasileiro. Só que ele ainda não sabe colocar para fora, às vezes ele fica numa situação fora do jogo, e desde que eu cheguei aqui, o que eu tenho mais gastado tempo com o Ryan é de colocar ele no jogo, porque ele é um jogador extremamente importante, com um poder de desequilíbrio muito grande. Você vê que ele praticamente não tinha pegado na bola ainda. Ele pegou na bola, fez uma jogada individual, sofreu uma falta, a gente fez o gol. Logo depois a gente fez uma jogada ensaiada, ele quase fez um golaço de fora da área. Aí teve uma outra bola que ele arrastou, sofreu outra falta. Então o Ryan é um jogador que a gente precisa ter bastante cuidado e colocar ele cada vez mais no jogo. Em relação à derrota, eu acho que é o seguinte, a gente não pode tomar... No fundo a gente tomou 2 gols com o time todo lá atrás, defendendo. Então, nesse lance que o Guga fez o gol, segundo gol, a gente estava com o time todo atrás, a gente não pode, com o time todo atrás, deixar um jogador vir com a bola dominar de trás e chutar próximo da área sem ter uma abordagem para ele não fazer a finalização. Então, no fundo, os gols que a gente tomou foi extremamente evitáveis, mas muito evitáveis mesmo. O Fluminense, na minha opinião, jogou um pouco melhor que a gente, mereceu a vitória, mas a gente não pode errar do jeito que a gente errou, principalmente nos 2 gols que a gente tomou. O Vasco começou visualizando o Fluminense muito mais ativo no campo de ataque, buscando sim iniciativas que permitiriam que a equipe de Renato Gaúcho pudesse estar levando mais perigo ao time do Vasco. No entanto, foi justamente nesse momento que o Cruz Maltino conseguiu se aproveitar de uma oportunidade e permitiu com que João Vitor pudesse abrir o placar, que deu bastante confiança ao time do Vasco e animou bastante a torcida. Mesmo assim, o Cruz Maltino passou a tomar de conta do jogo após o gol marcado. No entanto, não durou muito tempo, pois o gol marcado por Verrete contra o próprio Cruz Maltino permitiu com que o Vasco pudesse cair muito de rendimento a partir daquele momento, com o empate sofrido, visualizando o Fluminense crescer bastante de rendimento no compromisso e assustando por mais oportunidades antes de que o primeiro tempo pudesse chegar ao fim de maneira definitiva no compromisso. Durante o segundo tempo, o Vasco não conseguiu ter o ímpeto que conseguiu propor durante alguns momentos do primeiro tempo, e assim visualizou o time de Renato Gaúcho a ter um início de pressão bastante forte no segundo tempo, que permitiu com que a equipe pudesse assim ter bem mais posse de bola, e o Vasco pagou muito caro justamente com o gol marcado por Guga durante a parte final do segundo tempo, que permitiu com que o Fluminense pudesse virar o compromisso e assim fazer com que o Vasco pudesse voltar a ser derrotado no Campeonato Brasileiro de virada no clássico contra a equipe do Fluminense, em que o Cruz Maltino mais uma vez deixou a desejar durante o desequilíbrio dos tempos, e que permitiu ser visualizado um Vasco extremamente diferente entre os tempos do jogo contra o Fluminense.